nos amparem, como sempre, para o nosso estudo, com proveito, se Deus quiser. Se nós recuarmos a passados remotíssimos, nós fazíamos a nossa avant-première no mundo terreno, quando no mundo espiritual nós ainda éramos centros microscópicos de vida. E num processo osmótico, nós descíamos vibratoriamente para absorver material terrestre naquelas águas tépicas, eras tão distantes que não podemos sequer imaginar. Nós éramos, aquele período, para a geologia terrestre, as algas primitivas, unicelulares, nos movimentando naquelas regiões quentes do passado remoto. Passaram-se muitos milhões de anos e nós vamos reencontrar os filhos de Deus, já como as algas verdes, multicelulares, ao toque dos construtores cósmicos, iniciando a reprodução sexuada no planeta terrestre. Nós fizemos essa retrospectiva a regiões e eras imemoriáveis para nós, para registrarmos aquele momento em que o ser humano, os filhos de Deus, apresentavam a sua polaridade sensual. Fomos criados por Deus com a inclinação para a masculinidade ou a inclinação para a feminilidade. E foi através desses princípios, dessa polaridade, que os filhos de Deus passaram a se atrair, a se completar, se amparar para a continuação da vida. Vejam só, amigos, nós faríamos um pequeno parênteses nesses nossos comentários para aprofundarmos um pouco o porquê dessa polaridade. Naturalmente, meus amigos, que Deus nos fez inclinados para o amor. Se nós analisarmos o Evangelho do Cristo, ele tem uma palavra-chave, uma palavra mestra, um pensamento básico, chama-se amor. E vejam que Mateus, no capítulo 19 do seu Evangelho, ele repete uma frase emitida por Jesus, que ficou esquecida nos tempos. Dizia o mestre, e eu convido os amigos a compulsarem o Novo Testamento em Mateus capítulo 19. Desde o começo, Deus os fez macho e fêmea. Por que razão, meus amigos? É porque o sexo é uma força poderosa. Freud tomou efeito pela causa. Ele deu um valor extraordinário ao sexo, tomando o efeito pela causa. A causa que nós somos, em sendo filhos do Criador, nós somos co-criadores em plano menor. Nós fomos feitos para criar, para procriar. E o sexo é um implemento, é um instrumento do poder criador, sem ser o poder criador. Mas como Freud não conhecia a realidade da reencarnação, não sabia ele, embora louvável cientista dos nossos grandes respeitos,
Mas ele desconhecia, como nós conhecemos hoje, no contexto espírita, a lei da reencarnação. Que nós vimos a Terra para procriarmos, criarmos sob as inspirações do Criador. Por que razão, amigos? Jesus usou uma expressão que nós ainda não aprofundamos. Amai a Deus sobre todas as coisas. Veja a máxima do amor. E ao próximo como a si mesmo. Então nós fomos criados para a fraternidade, para o amor entre os filhos de Deus. Nós que não somos ainda capacitados com toda a beleza, com toda a pujança desse princípio que carregaremos conosco para a eternidade. Então o sexo vem como um auxiliar. Como as pessoas ainda não sabem amar, a natureza empresta-lhes o desejo. Então a força sexual, a própria física, nos diz que duas cargas positivas se repelem, duas cargas negativas se repelem, mas uma carga positiva, uma carga negativa se atraem. E é sobre esse princípio que a natureza governa a vida planetária. Não fossem essas polaridades, o mundo não existiria. Todas as causas primárias da vida perderiam a sua base. Então Deus, na sua infinita sabedoria, emprestou aos seus filhos, no seu estágio primitivo, o desejo da polaridade masculina e feminina. E aí se unem os filhos de Deus, marido, mulher, filhos consequentes, é lei natural. E as leis naturais são as leis de Deus. Meus amigos, aprendamos com os imortais. Os direitos entre homem e mulher são iguais, mas as funções são diferentes, para que possamos equilibrar a vida. E foi sentindo essa realidade que os homens sábios instituíram o casamento legal, para tornar de direito aquilo que existe de fato. Nos diz o Evangelho: não separe o homem o que Deus juntou. O que Deus juntou foi a polaridade masculina e feminina. O casamento legal é uma instituição humana venerável, nobilíssima, para tornar legal o que existe de fato. Os espíritos desencarnados, a partir de uma modesta evolução, eles sabem que a vida na Terra, que a Terra não é uma colônia de férias, não é uma organização turística, e o casamento não é um lazer. A vida na Terra é desafios de grandes responsabilidades. E é por isso que esses espíritos se unem no mundo espiritual, meus amigos. Muitas pessoas acham que os espíritos são como uma fumaça. Eu vejo aqui nessa sala muitas fumaças bem pouco fumejantes. São os nossos irmãos desencarnados que fazem os trabalhos da casa enquanto estudamos os temas doutrinários, os louváveis temas espíritas. Então achar que o espírito é uma fumaça é uma grande tolice. O nosso corpo físico, o nosso patrimônio biológico, se nós tirarmos o molde preexistente, que é o corpo perispiritual, ele se desfaz. No momento que nós cortamos aquele fio prateado que liga o cérebro perispiritual ao cérebro material, começa a decomposição cadavérica. Aqueles
pequenos irmãozinhos nossos, infinitesimais, saltam a encontrar a cidadela desguarnecida. Não mais aqueles elementos biológicos da defesa orgânica cessaram as suas funções e aqueles elementos encarregados da decomposição cadavérica iniciam o seu trabalho sob as bênçãos de Deus. Nada está errado no universo, meus amigos. O universo é obra divina, é obra de perfeição. Então esses espíritos guardam as suas características de masculinidade e de feminilidade. Você quer ver uma prova disso? Consulte o seu eu. Como você se sente? Você se sente homem ou você se sente mulher? Quem se sente mulher e o corpo é escravo da mente, há de plasmar um corpo feminino. Quem se sente homem, a sua mente há de plasmar um corpo feminino. Então nós ouvimos, e o X e o Y, meus amigos. Se o X e o Y influem na nossa natureza animal, a alma faz o X e o Y. Não cometamos o erro de Freud de tomar o efeito pela causa. Como quando falamos daquelas eras remotíssimas, das algas primitivas, meus amigos, olhamos num processo embriogênico, toda a beleza daquelas eras distantes, a ciência dos gametas, buscando a formação da vida, o líquido amniótico, numa temperatura que lembra os mares mornos do Paleolítico, e somos recapituladores numa gestação de todo o processo da evolução biológica desde eras remotas até a nossa atualidade. É por isso que quando um nenê vem à luz com aquela cara amassada, a gente diz que é a cara do pai, não é isso? Porque é feio de doer. Dizer que é bonitinho não é nada, só a mãe acha bonitinho. Mas quando ele nasce é aquela cara que vai se organizar mais à frente. Então nós recapitulamos todo o nosso desenvolvimento histórico numa gestação na cavidade amniótica. Então, meus amigos, há romances no mundo espiritual. Pasmem com isso. Isso é a grande realidade. Ou você acha que aquela pessoa que você ama profundamente, você vai reencontrá-la no mundo espiritual. Há noivados no mundo espiritual. Aquelas uniões que se inviabilizaram na Terra, viabilizam-se no mundo espiritual, porque Deus é infinita bondade. Então, recapitulando o capítulo 19 de Mateus, a afirmação de Jesus, desde o começo o Pai os fez macho e fêmea. Então nós chegamos ao mundo espiritual e o nosso corpo perispiritual é uma cópia da nossa realidade atual, ou até mais longe. Nosso organismo físico hoje é uma cópia do nosso corpo espiritual. E é por isso que nós pedimos oportunidades reencarnatórias e temos o noivado. É a coisa mais bela que vemos no mundo espiritual, os casais espirituais, preparando a formação de uma família, para receber no lar aqueles espíritos muito amados, e onde a mulher tem uma missão preponderante, porque ela é a gestora da vida, e ela que recebe um impulso divino. Meus amigos, nenhum filósofo, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum pensador
conseguiu desvendar o segredo que existe entre mãe e filho. É uma ligação incompreensível, irracional. Porque a mãe é capaz de beijar o chão que o filho pisa. Ela se doa. E ama aquele filho que lhe custou 9 meses de sacrifício físico para doar a vida. Então, meus amigos, esse é o nosso tema de hoje. Que título você quer dar? Homem e mulher? Casamento? São as nossas experiências terrestres. O problema é que quando nós mergulhamos na carne, aquele homem velho volta à tona. Esquecemos todos os compromissos assumidos, as nossas promessas. E vejam, amigos, as distensões, as desavenças. Meus queridos amigos, é fácil amar os bons, mas que mérito? O que ganhamos em amar os bons? Difícil é amar aqueles entes que dividem o lar conosco. É muito difícil. Amar o cônjuge, depois que passam as fantasias dos primeiros tempos, do namoro e do noivado, que é um reflexo do namoro e noivado que houve no mundo espiritual, em que ambos se comprometeram a encarar as experiências terrestres. Meus queridos amigos, então, o que nos cabe fazer? Graças a Deus, nós espíritas, e nós diríamos que o espírita é um milionário da felicidade. Permito-me um parênteses. Na Terra, nós cogitamos do alumínio, do ferro, do aço, do manganês, do dinheiro, da madeira, do óleo do carro, nós cogitamos todas as coisas materiais. O nosso foco desaparece no mundo espiritual. Porque durante o período do mundo espiritual, 60, 80 anos, nós não precisamos de óleo combustível, não precisamos de gasolina, não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de metais, de madeira, nós precisamos trabalhar as nossas almas. Então, os objetivos do mundo espiritual são profundamente diferentes dos objetivos terrestres. Então, vejam, uma vez mergulhados na carne, voltam os conflitos de um passado. Então, vai aqui um conselho do mais velho. O mais velho, em termos de cronologia terrestre, porque nos falta idade espiritual para aconselhar os amigos. Mas nos espelhamos desses veteranos espíritas, nossos amigos, que nos traz o seu aconselhamento de irmãos mais velhos. A harmonia entre os casais é uma tarefa desafiadora. E eu vou mais longe. Nunca é um casal sozinho. Porque vem os filhos consequentes da união conjugal. E vem toda a parentela de um lado e de outro. Dele e dela. Então, meus amigos, as desinteligências, os desconfortos são inumeráveis. Quando um jovem e uma jovem se encontram naquele idílio de momento, vocês já viram coisa mais linda? Beijos e abraços, promessas cadentes, aquelas expressões idílicas. E o que é que acontece depois do terceiro filho? A gente fica diferente. O marido chega em casa, a mulher está atarefada até a raiz dos cabelos.
Não tem tempo, não pode mais ser aquela bela donzela. Você já viu? Casal assim, período de namoro, noivado, eles põem as melhores roupas, vão para os melhores lugares, com os melhores perfumes, falam as palavras mais bonitas. I love you so much. Então, meus amigos, mas depois do terceiro filho, aí é complicado. Porque sempre vem a sogra dar alguns pitacos assim na vida do casal, não é isso? Que dizem na história da humanidade que Adão não teve esse tipo de problema. Então, meus amigos, essas lutas são enormes, mas são necessárias. Que evolução teríamos se estivéssemos sempre naquele dolce far niente, deitados em berço esplêndido, só nos deliciando com os perfumes das flores, num manancial de luxo, de tranquilidade, dinheiro farto, aquele saldo médio bancário cor-de-rosa, né? O meu é vermelho, bote vermelho, está longe do cor-de-rosa. Então, meus amigos, surgem as desinteligências, os desconfortos. Mas ele é uma pessoa tão diferente de mim. É porque somos ainda espíritos primários. Nós estamos galgando a montanha do desenvolvimento, mas estamos na base ainda. Essas imperfeições se chocam. Então vai aqui o conselho do mais velho. Meus amigos, nós temos que fazer o máximo, até o limite das forças, para suportar essas desavenças, esses desentendimentos, e tentar levar até o fim. Como dissemos no começo de nossos comentários, a Terra não é uma colônia de férias. Nós não vimos aqui para gozar a vida, nós vimos para trabalhar duramente a nossa evolução espiritual. Porque como espíritos, vemos aqueles seres que amamos muito, galgando estâncias superiores, e queremos tirar o nosso atraso espiritual. Esse atraso nós tiramos à custa de grandes lutas. E a vida familiar é esse o desafio. Então nós, com destruirmos uma vida familiar por causa dessas querelas, é adiarmos oportunidades, é abandonarmos experiência. Mas eu faço mais uma vez um parênteses. Para aqueles que não aguentaram a prova, eles não estão esquecidos de Deus. O banco divino não está pobre de oportunidades. E sob as bênçãos de Deus, continuamos a nossa vida em novas experiências, com as bênçãos do Cristo, com certeza. Porque são todos filhos de Deus. Nos referimos àqueles seres lá do Paleolítico, somos nós, no começo do nosso desenvolvimento animal, até chegarmos às condições atuais. Então, meus amigos, arregacemos mangas e lutemos duramente para mantermos de pé a chama da vida familiar, para que sejamos adultos, maduros, para que sejamos espelho de uma vida adulta ao cônjuge que caminha lado conosco e que é bem provável seja um inimigo de encarnação passada, alguém ao qual prejudicamos ou por quem fomos duramente prejudicados e hoje dividimos o leito. Que adiantaria admirarmos os bons, amarmos os bons? Eles já são excelsos. Que mérito! Nós precisamos amar aqueles que caminham lado conosco em duras provas.
E nós lucraremos imensamente com isso. Os nossos filhos, meus amigos, não são aquelas coisas bonitinhas que a vida coloca no nosso lar, para o nosso gáudio, para a nossa realização familiar. Eu estou realizado porque tenho belos filhos. Meus amigos, sustentar os filhos é compromisso de consciência. Dar-lhes uma instrução escolar da maior responsabilidade nossa, mas acima de tudo, nós precisamos dar aos nossos filhos educação espiritual. Nós precisamos falar aos nossos filhos de Jesus, lembrá-los do Cristo. Às vezes nos falta tempo, às vezes nos falta diálogo, mas nós, pais, não podemos esquecer disso. Vejam, irmãos, a religião é da mais alta significação em nossas vidas, porque é através dela que nós lembramos de Deus. O próprio vernáculo religião vem do verbete latino religare, que significa ligar o homem a Deus. Até na sua etimologia, o vernáculo nos chama a nos lembrarmos de Deus, mas não constrói aquela religiosidade de ocasião, do culto externo, sem aquela profundidade de fé e confiança no Criador. A religião tem que ser profunda, tocar o fundo da nossa alma para nos transformarmos, nos enchermos de força. E é por isso, amigos, que nós tanto louvamos a doutrina espírita. Porque o Espiritismo, meus amigos, é o cristianismo numa linguagem moderna. Os homens daquela época viram o Cristo. Nós, através da doutrina espírita, vemos a sua obra nos quatro cantos do mundo, nas leis da natureza, que o Espiritismo não nos chama a crer. O Espiritismo nos chama a tomar conhecimento das realidades espirituais. O Espiritismo nos mostra, não por teorias, mas por fatos, a comunicação dos espíritos. Conheci uma senhora, uma jovem senhora, mãe de família, tinha 4 filhos. Era uma filha da África, uma alma de uma generosidade extraordinária. Então as pessoas iam chegando à reunião espírita com um papelzinho e põe em cima da mesa. Aí ficava aquela pilha de papéis desse tamanho. E as pessoas colocavam nome, endereço, e ela ia pegando cada folha de papel, sulfite, escrevia um diagnóstico na linguagem médica e prescrevia as medicações homeopáticas, cujos termos nós não sabemos nem repetir. Quanto mais aquela senhora que mal sabia fazer um O com um copo, botar um copo, passar um lápis em volta, era a letra O, serve como zero também, deixa passar um traço no meio, não é isso? Era uma pessoa de pouquíssimas letras, escrever todo aquele receituário na linguagem da medicação homeopática e assinava Bezerra de Menezes. E muitos estudiosos foram pesquisar, buscar os originais, e a assinatura de Bezerra de Menezes era autêntica. E minutos depois, aquela pilha desse tamanho estava do lado de cá, com todos os diagnósticos e as medicações prescritas. Isto se chama mediunidade. É o bem ao próximo, sem qualquer interesse. É a alegria de servir. Então, esta é a religião que transforma, que vai ao fundo do nosso coração, transforma as nossas vidas para melhor.
Porque as fantasias socio-religiosas nos deixam ao abandono. O egoísmo, meus amigos, fez nascer nesse mundo o chamado casamento por interesse. É o filho do fazendeiro que casa-se com a filha do industrial. São as famílias ricas procurando proteger patrimônios e outros interesses mais. Até os interesses do sexo, as fantasias sexuais. Então, meus amigos, essa é uma expressão doentia dos espíritos umbralinos reencarnados na Terra. E quando os interesses perdem colorido, porque as fortunas mudam de mão, os corpos envelhecem, atingem aspectos bem menos interessantes do que naquele começo. Então, afastadas as fantasias, descoloridos os interesses, o que é que nós vemos? As separações dolorosas, e às vezes os cônjuges saem atirando, vão para a justiça. Nós indagamos, e aqueles tempos dos beijos e dos abraços, dos domingos na praia, no parque, no cinema, as viagens? Nada disso deixou um respaldo para assegurar a luta entre os cônjuges. Meus amigos, galgar a montanha das lutas humanas é tarefa das mais difíceis. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite colocar alguém do nosso lado. Aquele apoio, aquela força, aquele carinho, aquele estímulo, para nos apoiar na subida íngreme e dolorosa da evolução espiritual. Mas há aqueles que são almas heróicas, que o objetivo da realização de ideais superiores marginalizam a vida conjugal e resolvem encarar as lutas terrestres na solidão. São almas heróicas. São aqueles que abraçam o ideal religioso, abraçam o ideal científico, abraçam o ideal filantrópico e se dedicam às dores do próximo e atravessam uma existência sem ter ao seu lado aquela companhia ideal. Como nos diz o Evangelho, dar-te-ei uma companhia legítima. Então, meus amigos, é um respeito muito grande nosso que vemos essas almas e lembraríamos aqui a figura do Chico Xavier. O Chico viveu a vida inteira solteiro, porque dedicou-se a uma obra que os compromissos familiares teriam trazido grandes dificuldades. Sou amigo pessoal do Divaldo Franco, convivemos juntos, começamos juntos o trabalho espírita. E o Divaldo é solteiro até hoje. Então são irmãos nossos que tiveram a coragem de marginalizar a união conjugal para se dedicar a uma grande obra. Eu gostaria, nesse ponto, de lembrar aqueles irmãos nossos, e eu falo isso com muito carinho, com grande respeito, aqueles cuja situação físico-psíquica não lhes permite uma vida familiar regular. Nós hoje ouvimos falar
engenharia genética. No mundo espiritual, os embriologistas são sábios e eles são capazes de preparar um espírito feminino para que ele reencarne com um corpo masculino para o desempenho de uma obra. Eu conheci pessoas assim. Conheci uma digníssima senhora que fez um trabalho magnífico na educação. Criou um complexo de educação, de causar inveja. Mas levou os últimos dias de sua vida carregando aquela pesada cruz. E era uma senhora que possuía em si todas as características masculinas, porque era um espírito masculino. Porque aceitou aquela missão na educação e formou muitos advogados, engenheiros, médicos, dentistas na sua universidade. Fez uma obra na educação extraordinária que não teria conseguido fazer se tivesse constituído família. Mas isso feito pelos homens me assusta. Porque os cientistas humanos, na chamada engenharia genética, não saberão medir as consequências de tocar desde a divisão da cromatina, a cisciparidade, a nidação e todos aqueles processos embriológicos, e surgiu um monstrinho desajustado com as suas inclinações psicológicas. Por isso, meus amigos, deixemos a cargo da natureza, da mente do reencarnante ou dos espíritos sábios em planejamentos importantíssimos. O que eu não aconselho, meus amigos, se alguém se vê fisicamente despreparado para o casamento, meus amigos, sexo não é tudo. É um princípio, uma função importantíssima em nossas vidas, a qual damos muito valor, mas não é tudo. Há outras coisas belas que nós podemos fazer, porque as aberrações sexuais nunca levam a ninguém a um bom lugar. Então, meus amigos, agradeço a atenção, que meditemos sobre esse